Agora, cenário de teste 6, mas antes, só esclarecer que é normal dar esse erro aqui, ele não interfere em nada, esse erro que vai estar nas suas chaves, porque ela está em vermelho. É simples, é porque a gente não está usando esse import que a gente fez. E quando a gente não usa, você repara que ele fica um pouco cinzento, porque a gente importou algo que a gente não está usando. Isso acontece por causa dos comentários. Se você ver, a gente só usou nos cenários de teste dos últimos vídeos. No caso, como eu comentei, todos que a gente está fazendo e agora a gente vai para o 6, é normal ele não estar sendo usado, já que o foco hoje é asserts e validações. Então aqui o próximo cenário vai ser adicionar e remover produtos do carrinho. Eu fiz isso na última aula, mas agora a gente vai dar mais atenção às validações. A primeira coisa que a gente vai fazer então vai ser escolher um produto e clicar no botão Add to Cart dele. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou ensinar para vocês esse novo comando, que é o cy.contains, e aqui dentro ele vai aceitar dois parâmetros. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escolher uma classe onde tenha o nome de um produto e o outro parâmetro vai ser o nome do produto, para a gente saber exatamente o que a gente vai querer pegar. E é bem simples, vem aqui no Salsa Demo, clica com o botão direito, inspecionar, e a gente vai vir aqui direto na classe de nome de produto, num nome de produto aleatório. No caso eu vou escolher esse Bike Light, e como eu falei, a gente vai pegar a classe onde contém um nome de um produto, pode ser aleatório, já que a gente vai escolher um produto específico, e você vem aqui e cola a classe, ponto, o nome da classe. E como eu falei, o outro parâmetro vai ser justamente o nome do produto. Ou seja, aqui a gente vai especificar ao máximo qual que é o produto para não ter erro. A gente vem aqui e copia exatamente direto da fonte. Ctrl C e Ctrl V aqui, onde a gente coloca o nome do produto. Perfeito, aqui a gente já tem a especificação. Porém, a gente quer alcançar esse botão Add to Cart. É por isso que a gente está procurando qual que é a classe específica que tem esse nome específico, porque aí sim, dentro dessa caixa desse produto, onde a gente tem o preço, a descrição e tudo que define esse produto, a imagem, a gente vai querer justamente identificar o nome para saber em qual caixa a gente está, para identificar esse botão específico que a gente quer. Ou seja, a gente precisa ser o mais específico possível para a gente não acabar clicando em outro botão de outro produto. É por isso que a gente está vendo o nome dele certo, para a gente entrar nessa caixa dele, porque você lembra, a gente tem a hierarquia do produto, ou seja, a gente tem aqui o Inventory Item, Inventory List, aqui a gente tem o Inventory Item, e cada Inventory Item vai ter o seu produto específico. E é isso que a gente está fazendo, a gente está entrando nessa caixa através do nome para a gente clicar no botão específico. E agora eu vou ensinar um comando para você muito bom para a gente encontrar esse botão. É o seguinte, .find. Esse .find, ele basicamente encontra seletores específicos ou tags HTML. No caso, a gente sabe que, por ser um botão, vai se tratar de uma tag button. Como você pode ver, button. Ou seja, a gente pode usar justamente isso. A gente não precisa identificar pela classe, a gente vai identificar simplesmente pela tag HTML. Ou seja, a gente não precisa de uma classe específica. Porém, isso é só uma boa prática quando é o único botão, quando é o único elemento relacionado a essa tag HTML. No caso, eu sei que dentro dessa caixa, esse aqui é o único botão, então eu posso fazer isso com segurança. Mas caso você ache um elemento, uma caixa específica que tenha mais de um botão, é sempre bom você ir pelo seletor. No caso, como é o único botão, eu vou fazer find diretamente aqui do button. E agora, finalmente, a gente pode clicar no botão e vamos ver se tudo funciona. Vamos vir aqui no nosso teste. E como você pode ver, ele vai encontrar o botão. Na verdade, aqui deu um erro, porque é justamente isso que eu quero ensinar para você. A gente quer achar esse botão específico. Porém, a gente já identificou o nome, ou seja, já está uma especificidade ali um pouco maior. E a gente quer encontrar o botão. Porém, a gente tem que especificar botão do quê? No sentido de que no HTML a gente tem as hierarquias, como eu venho falando aqui para você. Como você pode ver, o Inventory Item Name, ele não tem nada abaixo dele na hierarquia. Quando eu digo abaixo, eu quero dizer porque é o seguinte, geralmente em Cypress a gente vai pegar a hierarquia maior e encontrar dentro dela, no nosso caso, um botão. No caso, você vê que a classe ela não é retrátil, ou seja, ela não tem nada, nenhum botão dentro dela. Então a gente vai fazer o seguinte, por que a gente está especificando o nome? A gente está especificando o nome para a gente encontrar dentro dessa caixa aqui que a gente está trabalhando, do segundo produto, a gente encontrar dentro dela
um botão. A gente está especificando o nome para a gente justamente, dentro dessa caixa do nosso produto, assim encontrar o botão. Porque a gente sabe que dentro dessa caixa a gente tem esse botão. Ou seja, basta a gente especificar o nome para a gente se localizar em qual caixa a gente está e aí sim clicar no botão. E é justamente isso que a gente vai fazer usando uma funçãozinha chamada closest. A gente usa aqui logo abaixo do nosso CY contains. Então a gente coloca closest. Assim a gente coloca, a gente quer a classe que pertence ao nome de um produto e a gente quer que esse nome seja South Labs Bike Light. Identificando o nome, ele vai vir em todos esses produtos e vai pegar esse nome específico e a gente quer justamente desse nome essa caixa. E essa caixa vai ter a classe Inventory Item, ou seja, é bem esse passo a passo que ele vai fazer. Vai pegar esse nome e ele vai ver que esse nome, a tag mais perto, a hierarquia mais, por assim dizer, que tenha esse botão específico, né, vai ser essa Inventory Item. E é justamente isso que a gente vai fazer. Identificando através do nome, a gente vem aqui e já copia essa Inventory Item. A gente vai basicamente especificar isso, que a gente quer a caixa que tenha esse nome. Identificando esse nome, a gente vai saber qual é a caixa que a gente quer, e dentro dessa caixa vai ter justamente o nosso Add to Cart. Então a gente vai vir aqui e vai copiar a classe, com um ponto antes por se tratar de uma classe. E agora sim, por identificar o nome de produto que a gente quer e a classe que ele vai estar envolvendo, a gente vai conseguir pegar esse produto específico para sim clicar nele. Então a gente vai vir aqui agora no Cypress, dar o refresh, e como você pode ver, agora ele achou com sucesso e conseguiu clicar, e como você pode ver, agora ali aparece um remove, dando a entender que esse produto foi adicionado ao carrinho. E é justamente sobre esse botão que a gente vai fazer a próxima validação. Se ele realmente foi adicionado ao carrinho, ele vai ter que ter esse botão remove. Então é justamente isso que a gente vai fazer. Se você ver, eu vou clicar aqui nesse botão específico, você vê que ele tem a classe BTN Primary aqui, né? Se a gente clicar, ele vai mudar para BTN Secondary. Ou seja, é aqui que a gente vai explorar a nossa próxima validação. E antes eu vou ensinar uma coisa bem interessante aqui para vocês, porque agora a gente vai ter que pegar esse botão. Como a gente vai pegar esse botão? A gente ia ter que fazer todo esse passo a passo aqui de novo. A gente teria que achar esse botão específico dentro de uma classe maior específica, para aí sim encontrar ele, para aí sim fazer todas as validações. Porém, tem uma forma muito mais fácil que eu vou ensinar aqui para vocês, que a gente pode usar ainda nesse CY.contains. É bem simples. Depois desse find button, a gente vai salvar esse botão como se fosse uma variável para a gente poder usar depois e ir direto para as validações, sem precisar fazer toda essa coleta de novo. E é bem simples. Você vem aqui e coloca as, que seria como, ou seja, a gente vai pegar esse botão e a gente vai salvar ele como justamente botão carrinho, por exemplo. E agora é bem interessante porque a gente pode vir diretamente aqui e colocar cy.get. E a gente não vai usar nenhum seletor, nenhuma tag HTML, nada do tipo. A gente vai usar um novo tipo de dados que seria para a utilização dessa variável que a gente acabou de criar. Você vem e coloca arroba e você coloca o nome da variável que a gente criou, botão carrinho. E agora sim a gente consegue interagir com aquele botão de uma forma muito mais simples. E a primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente já colocou esse botão no carrinho, a gente vai justamente simular aqui. Ou seja, a gente vem aqui direto no botão. E qual é uma coisa que a gente pode pegar em específico para saber se ele realmente está com o atributo remove? Então, tem diversas coisas que a gente pode fazer. E a primeira vai ser pegar o texto do botão. Você vem aqui e copia direto da fonte. E a gente vai utilizar o should have text. Então você vem aqui e coloca should have.text. E você vai colocar ao lado literalmente o texto que você acabou de copiar. Uma segunda coisa que a gente pode fazer validação é justamente o que eu falei, que é a classe. Você vê que ele está BTN Secondary, e é justamente isso que a gente pode copiar. A gente vem aqui, copia especificamente, sem nenhum espaço a mais, e a gente vai usar esse and have.class. E aqui a gente coloca a classe que a gente acabou de copiar. E aqui é um dos casos onde, por se tratar de um nome de classe, a gente não precisa colocar o ponto antes, porque justamente aqui no have class a gente já está falando que é uma classe, ou seja, você não precisa de ponto antes, é somente isso. E dá para deixar essa validação ainda mais forte. A gente pode falar
que ela não deve ter a classe primary, porque se você vem, a gente clicar aqui em Add to Cart, a gente clicar em Remove, ele vai voltar para o Add to Cart, e justamente aqui a gente não deve deixar ele chegar nessa classe que é BTN Primary, ou seja, você vem aqui, copia, e como a gente faz para evitar que ele tenha uma certa classe? É bem simples, é bem intuitivo. A gente vem aqui em Have, em And, a gente coloca not.have.class. E aqui a gente só coloca a classe que a gente acabou de copiar, novamente, sem o ponto. Agora, essa validação em relação à classe, e se realmente ele já foi adicionado ao carrinho, está bem mais robusta, porém tem uma outra validação que a gente pode fazer se realmente ele foi adicionado ao carrinho. Como você pode ver, quando a gente adiciona o carrinho, aqui surge um 1 com um fundo vermelho e texto em branco aqui no canto superior direito. E é justamente isso que a gente vai testar agora. Se ele realmente é visível, esse 1, e se ele tem esse texto 1. Então a gente vem aqui, clica diretamente no 1, você vem aqui à esquerda e clica aqui no 1, e você vai pegar essa classe Shopping Cart Badge. No caso eu vou optar aqui pelo data test, só para a gente mudar um pouco, e você vai vir aqui e vai colocar cy.get, e você vai colocar o seu data test específico, então você vai colocar os parênteses retos, data test, igual, em aspas duplas aqui, você vai colocar a classe que a gente acabou de copiar. Aliás, o data test que a gente acabou de copiar. E a gente vai testar duas coisas, se ele é realmente visível, ou seja, .should be visible, b.visible. E uma outra coisa que a gente pode testar é justamente o que eu citei, o texto ser 1. Como você pode ver, o texto é 1, porque ele tem um produto ali adicionado. Ou seja, isso aqui é uma validação para saber se realmente foi adicionado com sucesso ao carrinho. Então, and, e você coloca have.text, e a gente sabe que o texto é exatamente 1. Se você quiser vir ali e copiar, você pode, mas como a gente sabe que o texto não tem espaços e é somente 1, assim também fica bem. E como você pode ver, ele faz todas essas validações. Vamos dar o refresh aqui, ele vai fazer toda a parte do login. E aqui ele adicionou ao carrinho o produto e depois a gente fez as validações. Aqui a gente começou falando, ele deve ter a classe BTN Secondary, não deve ter a classe BTN Primary, essas duas passaram. O Shopping Cart Badge, você vê ali no canto superior direito, tá 1 certinho, e ele tem o texto 1. Ou seja, a gente conseguiu fazer essa validação de que realmente o produto foi adicionado ao carrinho. Porém, agora a gente vai testar o contrário. A gente vai testar se a gente consegue remover ele do carrinho e a gente vai validar se ele realmente está removido. Então, simulando isso aqui no nosso Salsi Demo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai remover o produto do carrinho e fazer todas as validações que a gente fez anteriormente, porém ao contrário, ou seja, a gente vai ter que verificar se realmente a classe está diferente e não tem mais a classe com o botão Remove, que esse Shopping Cart Badge está vazio, enfim, basicamente ao contrário do que a gente tinha feito. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser clicar naquele botão novamente para a gente remover ele do carrinho. Então a gente vem aqui e vai colocar @botão carrinho e aqui justamente agora a gente vai clicar nele. Vai ser apenas isso, porque assim a gente já remove ele do carrinho. Porém agora a gente vai fazer as validações. Então a gente vem aqui no cy.get novamente sobre o botão carrinho, para a gente fazer as validações em relação à classe. Primeiramente, ele deve ter o nosso texto específico, que no caso é um pouco diferente, não é mais remove, então a gente coloca have.text, e a gente vê que o botão agora tem o texto add to cart quando a gente tira ele do carrinho, ou quando ele não está no carrinho. Vem aqui, copia direto da fonte, e aqui você coloca como parâmetro o nosso texto do nosso botão específico. E agora a gente vai fazer justamente aquelas validações sobre as classes, porém ao contrário. Então eu vou copiar aqui para a gente fazer justamente essa validação de que a classe dele agora deve ser BTN Primary, porque quando ele é Primary, ele é justamente Add to Cart, ou seja, ele ainda não está no carrinho, a gente ainda vai ter que adicionar ele ao carrinho, e não deve ter a classe BTN Secondary, porque BTN Secondary é quando ele já está no carrinho e tem o texto Remove. Ou seja, assim a gente está fazendo uma validação completa em relação à classe, porém falta uma pequena coisa. Quando você vê, aqui a gente adiciona o carrinho, esse 1 existe.
porém, quando a gente remove ele, não existe mais, ou seja, a gente pode fazer justamente essa validação. Então a gente vem aqui até este 1 novamente, só para a gente relembrar da classe, no caso o datatest, e a shopping cart badge. Ou seja, a gente vai fazer a seguinte verificação, que esse shopping cart badge não deve existir. Ou seja, cy.get, a gente faz tudo aquilo para colocar no datatest específico, e a gente vai colar aqui sem problemas. E é bem simples, a gente vai fazer só um should not exist. Assim a gente está fazendo a validação de quando ele for removido do carrinho, o botão ele vai ter que ter o texto add to cart, vai ter que ter a classe primária, que é justamente quando o botão tem esse texto add to cart, diferente do que a gente fez aqui. E aqui no btn secondary ele não deve ter essa classe, porque essa classe é relativa ao remove. E aqui por fim a gente verifica se o carrinho realmente está vazio. É bem simples, vamos ver se está funcionando aqui no Cypress. Vamos dar um refresh. E como você pode ver, o estado do botão era remove, até que a gente clicou nele e ele voltou a add to cart. A gente fez aqui todas as verificações em relação à classe dele. E claro, a gente fez a verificação aqui em cima se realmente o shopping cart não existe no DOM. Como você pode ver, ele realmente não existe. E a gente conseguiu identificar ele. Basicamente, a gente conseguiu verificar se o botão é adicionado ao carrinho, a gente fez as validações, e quando ele é removido, a gente também fez as validações. Para o cenário de teste 7, a gente vai estar testando alguns filtros de produto e vai estar realizando a contagem para saber se vão ser sempre 6 produtos aqui aparecendo. Porque, como você sabe, esse site é só para testes, então ele vai ter sempre esses 6 produtos. Então a gente vai justamente conferir isso. Se, dependendo do filtro que a gente colocar, ele ainda mostra esses 6 produtos, ele não oculta nenhum por engano. E claro, testar se, por exemplo, o filtro low to high aqui de preço, do menor para o maior, realmente aqui vai ser o menor preço em relação aos outros, e enfim. Então, a primeira coisa que a gente vai testar aqui de cara é se realmente a gente tem os 6 produtos. E para fazer isso é bem simples, a gente vai vir aqui no Inventory List, e a gente vai pegar a classe de um deles, para saber se de fato a gente tem 6 cards de produtos. Então a gente vem aqui e vai copiar esse Inventory Item, e é bem simples, você já sabe, já está acostumado, cy.get, ponto por se tratar de uma classe, e aqui a gente vai colocar should have.length, ou seja, ele deve ter um comprimento, né, um tamanho de 6, ou seja, a gente deve ter 6 dessas classes que indicam 6 produtos, e assim a gente está verificando se realmente a gente tem os 6 produtos. A gente pode vir aqui rapidamente, e ele verifica que a gente tem realmente 6, ele está executando aqui novamente. E a gente verifica que a gente tem realmente 6 caixas de produtos, 6 produtos no total. E agora a gente vai aplicar um filtro para a gente conseguir ver se realmente ele é aplicado com sucesso. Então a gente vai vir aqui na caixa desse select, que nem a gente já fez antes. A gente vai copiar exatamente essa classe aqui. E a gente vai fazer o cy.get dessa classe específica, ponto antes, por se tratar de uma classe. E aqui você vai colocar ponto .select e qual que é a sua opção. Lembrando, copia sempre direto da fonte, que é muito melhor para você ter a certeza do que você está aplicando. No caso, eu vou aplicar aqui o low to high. A gente copia e a gente cola aqui para a gente selecionar esse filtro específico. E a verificação que a gente vai fazer é aquilo que eu expliquei. Se quando a gente aplica um filtro, ele realmente continua com 6 produtos ali, ou se deu algum erro e ele acabou tirando um produto ali da lista. Então é sempre bom a gente fazer essa verificação. A gente pode vir aqui simplesmente copiar e colar para saber se ele se manteve com os 6 produtos que nem no início do teste. E claro, uma outra coisa que a gente pode fazer para testar esse filtro, já que a gente sabe que vão ter sempre esses 6 produtos, a gente sabe que sempre que o usuário ele colocar esse filtro, vai ser sempre o mais barato, esse daqui que tem R$ 7,99, pelo menos agora. E é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai clicar aqui com o botão direito no preço. A gente vai pegar a classe dele, Inventory Item Price, copia e a gente vai colar aqui o nosso novo cy.get. cy.get, e aqui você vai colocar a classe que você acabou de copiar. E aqui a gente vai fazer o seguinte, como a gente quer o primeiro produto, a gente quer o primeiro preço logo de cara, já que quando a gente filtra
do menor para o maior, a gente vai pegar o primeiro preço, que é o mais barato, e a gente tem que ver se é realmente o mais barato da lista que a gente tem atualmente. Como a gente quer o primeiro, a gente coloca first. E para validar qual que é o preço dele, já que a gente sabe qual que é o produto mais barato da nossa loja, a gente vai colocar que ele deve ter o texto have.text e aqui como parâmetro a gente coloca o preço em questão. Como eu disse, eu gosto sempre de copiar o preço, não diretamente por aqui porque fica um pouco desformatado, então você pode copiar diretamente pelo front-end, pelo HTML, pelo site na íntegra. E você vem aqui e cola. Assim, após o filtro, a gente faz a validação de que realmente os 6 produtos ainda estão lá e que o primeiro produto apareceu, o primeiro preço é realmente o mais barato dos que a gente tem na nossa loja. Então a gente vai aqui fazer a filtragem, a gente vai dar o refresh, ele vai fazer toda a parte do login e como você pode ver, realmente tem 6. Continua tendo 6 mesmo após o filtro aplicado, como você pode ver foi aplicado e continua tendo 6. E aqui a gente viu que o valor mais barato é realmente o R$ 7,99, que é o primeiro produto que aparece. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, porém aplicando um outro filtro e vendo se o produto que retorna é o mesmo e se ainda tem 6 produtos na nossa lista. Bem simples, você já está acostumado, é só para pegar o jeito agora mesmo. Por exemplo, a gente pode colocar agora high to low, por exemplo, e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Então a gente vem aqui e faz o cy.get e a gente faz aqui o product sort container. A gente vai pegar exatamente essa classe aqui para a gente aplicar um outro filtro. E em vez de aplicar o filtro low to high, a gente vai aplicar o high to low. Vem aqui, coloca exatamente o que você copiou ali em cima. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai copiar exatamente o filtro que a gente quer, que é justamente o high to low, que a gente tem aplicado agora. Clica aqui nele e copia exatamente o que a gente tem aqui. Ctrl C e aqui você aperta Ctrl V. A gente fez esse select, a gente vai verificar se realmente a gente tem os 6 produtos ou se deu alguma corrosão nos arquivos. E agora a gente pode confirmar se o preço é realmente o mais caro. Então a gente vem aqui, coloca a mesma coisa e a gente quer que o primeiro preço seja R$ 49,99. Copia aqui. E a gente vai exatamente colar o que a gente acabou de copiar. Porém, nesse exemplo, a gente pode fazer um pouco mais robusto a nossa validação. Ou seja, a gente também pode testar o nome do nosso produto para a gente ter absoluta certeza do que a gente está checando em relação à filtragem de produto. Então você vem aqui e a gente vai copiar justamente o inventory item name. Aqui você já sabe, cy.get, ponto por se tratar de uma classe, cuidado com os espaços, a gente vai querer o first, o primeiro, que tenha o nome, deve conter o nome should have.text, e aqui a gente coloca exatamente o nome que a gente tem, que é South Labs Fleece Jacket. Então a gente vem aqui, copia e cola. E se a gente vier aqui para o Cypress, vai estar tudo certinho. Como você pode ver, ele realmente conferiu se tinha os 6. Aqui a gente colocou high to low. Ele verificou se tinha realmente 6. A gente verificou que o produto mais caro é realmente o que a gente tem, que é o de R$ 49,99, e a gente verificou o nome dele. Assim a gente conseguiu verificar aqui nesse cenário 7 se os filtros eles não alteram quais os produtos a gente consegue ver, se eles realmente se mantêm e os dados mantêm a sua integridade, fazendo essa contagem, e também se os filtros são aplicados com sucesso e retornam o produto correto. E parabéns para você que chegou até aqui, porque pela primeira vez, depois de 3 vídeos práticos, a gente vai fazer o nosso cenário ponta a ponta de verdade, que é do login até uma compra realizada de fato aqui no site do Sauce Demo. E basicamente eu vou revisitar o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o login e vai entrar aqui nessa página. A gente vai adicionar o carrinho, isso tudo fazendo as validações de que realmente está no carrinho. A gente vai clicar aqui nesse ícone, depois clicar no botão Checkout, sempre fazendo validações. A gente vai colocar um first name, Smart QA, e aqui um zip code. Isso tudo a gente vai fazer com as nossas automações. A gente vai clicar em Continue, Finish,
e a gente vai verificar se essa mensagem realmente aparece. Ou seja, de fato a gente vai fazer um ponta a ponta, do login até uma compra realizada aqui no SalesDemo. E para começar, você que estava aqui no vídeo de Page Objects, a gente fez o Inventory Page. E ele já coloca aqui, a gente fez uma função de escolher produto e ele já insere no carrinho esse produto. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai utilizar o Inventory Page, ponto, escolher produto. E se você vê aqui, ele aceita como parâmetro o nome do produto. Ou seja, a gente vai colocar aqui o nome do produto que a gente quer, claro, que em aspas. Então a gente vem aqui e vamos escolher o Sauce Labs Backpack. Ou seja, a gente vem aqui no inspecionar, a gente pode clicar aqui e pesquisar direto da fonte esse produto. Copiado. E vamos colar aqui no Sauce Labs Backpack. A próxima coisa que a gente vai fazer é realmente testar se o carrinho ele existe e está visível, para a gente poder avançar para a próxima fase da nossa compra. Ou seja, a gente vem aqui no inspecionar novamente, clica aqui com o botão para a gente identificar esse Shop Cart Link, e a gente vai usar, no caso, o data test aqui dele. A gente dá o Ctrl C, e aqui a gente vai fazer o seguinte, sai.get, coloca o seu data test que você acabou de copiar, então a gente coloca entre aspas, retas, entre parênteses retos, data test, igual, entre aspas aqui depois, o nosso shopping cart link. E aqui a gente vai fazer algumas validações. Should exist, ou seja, tem que existir no DOM, no HTML, para a gente poder interagir com ele. Should exist. E deve ser visível. Be.visible. E aqui por último a gente vai clicar nele. Vamos testar se até aqui a gente tem feito tudo bem e se realmente o Cypress está respondendo. Vamos clicar aqui no nosso inventory. E como você pode ver, ele realmente fez toda a parte do login, a gente entrou, a gente achou qual que é o Sauce Labs Backpack e a gente clicou no botão Add to Cart. Clicando no botão Add to Cart, a gente localizou ali em cima no canto superior direito o carrinho e, claro, a gente clicou e agora a gente já está na próxima página, a gente já está aqui na parte do carrinho em si. Ou seja, a gente vem aqui e vai exatamente simular para a gente saber o que a gente deve fazer a seguir. Então, no nosso teste a gente fez Add to Cart e a gente clicou aqui no nosso carrinho. E agora uma prova que a gente pode usar para a gente realmente saber se a gente chegou aqui na página do carrinho depois de ter clicado é justamente validar a URL. É justamente isso que a gente vai fazer. A gente vem aqui, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C, e aqui a gente vai colocar o nosso CY.url, e aqui dentro a gente vai colocar should equal, ou seja, deve ser igual o valor da URL deve ser igual a esse valor aqui que a gente acabou de colar. E claro, o próximo passo a se seguir é a gente clicar no botão de checkout. Então vamos aqui com o botão direito, inspecionar, aqui à esquerda, nesse botão para a gente localizar os seletores. E a gente vai dar de cara aqui com o Data Test Checkout. Copia e vamos aqui para o VS Code para a gente começar a interagir com ele. Vamos lá, cy.get, para fazer o Data Test. Você já sabe, parênteses retos, Data Test igual, entre aspas duplas, diferentes das que abrem o Data Test, Checkout. E a gente vai validar agora a existência para a gente realmente conseguir interagir com ela, para a gente verificar se o usuário consegue interagir. A gente vai visualizar se é realmente visível, ou seja, além de existir, o utilizador vai conseguir ver ela. E claro, por último, a gente vai clicar no botão de Checkout para a gente realmente validar o carrinho, validar que a gente tem esse produto e ir para o próximo passo. Vamos ver se o Cypress fez tudo aqui certinho por enquanto. Então ele vai fazer o login, adicionamos ao carrinho e prosseguimos com sucesso. Então aqui a gente validou a URL, a gente verificou se o botão existia no DOM, o botão do checkout, e realmente se ele era visível. Depois a gente clicou, a gente foi para a nossa próxima etapa do nosso carrinho. Deu tudo certo e a gente avançou para a próxima etapa da compra, a gente avançou aqui no checkout e agora o usuário vai ter que colocar as suas informações sobre o primeiro nome e último nome e o código postal para a gente sim poder avançar
para o continue e continuar a compra. Então, nessa primeira etapa aqui do checkout, a gente vai fazer a validação justamente de URL novamente, para a gente ir avançando e validando se o site realmente está tendo o comportamento esperado, ou seja, cy.url.should equal e a URL que a gente acabou de copiar. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai identificar todos os campos que a gente tem aqui para a gente poder preencher, ou seja, o primeiro nome, o último nome e o código postal. Então a gente já pode começar vindo aqui e eu vou optar pelo data test, então a gente vem aqui com o botão direito inspecionar e a gente vem aqui nessa ferramenta da esquerda para a gente escolher justamente o first name. A gente vem aqui e copia o data test, Ctrl C, e a gente vai fazer o CY_GET do data test. Então vamos lá. CY.get data test igual ao que a gente acabou de copiar. Agora aqui a gente vai validar se realmente existe no DOM, no nosso HTML, exist, e se é visível, be visible. E agora a gente vai fazer uma validação diferente que você nunca tinha visto, porque ela é exclusiva para caixas de texto, que é and be enabled. Então aqui você repara que eu não quero saber se o campo first name existe no código, não quero só saber isso. Primeiro eu vejo se ele existe no DOM, através do exist, depois se ele está visível na tela e por fim se ele está habilitado para digitar. Isso é exclusivo das caixas de texto, não só para as caixas de texto, é claro, mas também se enquadra para elas. E em checkout de sistemas reais, às vezes o campo até aparece, mas vem desabilitado por algum bug. Então essa tríplice aliança de exist, be visible e be enable garante três coisas. O campo foi renderizado com o nosso exist, o usuário enxerga ele através do be visible e o usuário consegue realmente interagir. Se qualquer uma dessas falhar, a experiência quebra e o teste vai acusar na hora. E a próxima validação que a gente vai fazer aqui para ter realmente a certeza que esse é o campo first name vai ser o seguinte, a gente vai checar um atributo específico, que no caso é o placeholder. Você consegue ver que quando a gente tem, por exemplo, esse first name, que ele tem ali escrito, antes da gente digitar, first name. Isso, no HTML, a gente chama de placeholder, que é um texto ali que fica esperando, que geralmente justifica para o usuário o que tem que ser digitado ali. Esse é um campo onde a gente pode fazer a validação, é um atributo que a gente pode usar como validação. Porque você concorda que o campo que for de first name, ele vai ter um placeholder de first name. O de last name vai ter o placeholder de last name e assim por diante. Então a gente pode fazer um check desse atributo. Então a gente vem aqui e vai inspecionar esse first name e a gente vai ver aqui que ele tem justamente esse atributo que eu falei para você agora, que é o placeholder, esse texto que fica ali atrás. Como você pode ver, se eu mudar, ele vai realmente mudar. Vou colocar aqui só first, ou por exemplo, só F. Você vê que ali o texto muda. Ou seja, é um atributo que a gente consegue usar para validação. Dá refresh, copia aqui. E agora você pode usar a nossa última validação aqui para esse campo de first name, que vai ser o seguinte, and, essa aqui a gente já tinha usado, que é tenha o atributo, have attr, e aqui você vai colocar qual tipo de atributo. A gente quer, no caso, o placeholder, a gente quer verificar o placeholder dessa caixa de texto. E o valor desse placeholder vai ser justamente o que a gente acabou de copiar. E agora a gente vai replicar essas exatas validações para cada campo e para o botão continue que a gente tem. Ou seja, a gente já fez aqui para o first name e agora a gente vai fazer essas mesmas validações se existe, se está ativado, se tem um determinado atributo justamente aqui no last name, zip postal code e no continue. Então, basicamente é só a gente copiar e fazendo e pegando os atributos para cada um que variam. Então você vai copiar aqui o de baixo e vai colocar basicamente last name. Mesma coisa, last name. Claro que eu recomendo você ir lá e copiar da íntegra, como eu sempre falo, pra gente não ter erros, né, ali de espaços a mais, de maiúsculas, minúsculas, mas como aqui é meio que natural, a gente já sabe o que pode ser, já é sugestivo, então a gente só altera aqui, last name, e deve dar certo assim também. E a gente pode fazer a cópia de novo, porém, para o botão, aliás, para o postal code primeiro,
postal code. E também aqui a gente coloca, esse aqui é melhor a gente copiar porque é um pouco maior, então a gente vem aqui, vamos aqui no botão esquerdo, zip postal code, e é esse passo a passo que você vai fazendo para fazer todos. É bem simples, não é nada demais. Copia aqui o placeholder, você vai colar exatamente aqui. Aqui a gente já tem a ativação dos dois. Se você quiser até conferir o nosso data test aqui, a gente pode conferir, colocar aqui no Ctrl C e colar novamente. Como você pode ver, vai ser a mesma coisa. É intuitivo, mas claro, eu recomendo sempre você copiar direto da fonte. É sempre a melhor opção, certo? Agora, o último elemento que falta para a gente fazer todas as validações em relação ao nosso passo 1 do checkout, a gente já fez dos inputs, agora falta justamente do botão. Então é exatamente o que a gente vai fazer. A gente vai clicar aqui para a gente ver em detalhes técnicos. Vamos pegar aqui o data test, Ctrl C, e a gente copia exatamente aqui no local do data test. Porém, uma coisa que vai mudar, que é o seguinte, aqui no nosso atributo, no haveAttr, a gente colocou o placeholder e colocou o valor de cada um dos inputs que a gente tinha no nosso passo 1 aqui do checkout. Porém, aqui a gente vai fazer um pouco diferente, já que esse input aqui ele está sendo considerado um botão. E geralmente, os botões em HTML não tem esse atributo placeholder, que nem a gente tem aqui nos inputs de texto. Como ele é um input de botão, é clicável, a gente tem sim um outro atributo que é uma equivalência ao placeholder das caixas de texto, é o input de botão, que é justamente o value, ou seja, o valor. Então a gente vem aqui e copia, exatamente como está aqui direto da fonte, e a gente vai colocar aqui. Porém, não se trata de um placeholder, ou seja, ao invés de placeholder, a gente vem aqui e coloca value, porque a gente quer o valor específico desse input, que no caso é considerado um botão. A gente tem diversos tipos de input no HTML. Esses aqui que a gente estava trabalhando eram inputs de caixas de texto, e esse aqui é um input que é considerado um botão. Logo, as caixas de texto trabalham com placeholders, enquanto os botões trabalham com valores, values. Chegou a hora agora da gente ver se realmente o Cypress ele conseguiu validar tudo isso antes da gente conseguir preencher todos os inputs e continuar com o botão Continue. E como você pode ver, vindo aqui desde o início, a gente vai ter que a gente fez a transição aqui para essa URL, a gente validou se existe no DOM, se é visível, se é ativo realmente, se tem um placeholder correto, e a gente fez isso para as 3 caixas de texto e também aqui para o nosso botão. A gente validou se ele era visível, se ele existia, se ele estava ativo e se ele tinha o valor correto. E agora, de fato, a gente vai preencher essas caixas de texto e clicar no botão. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos começar ali com o first name, ou seja, a gente pode vir aqui e copiar somente o nosso CY_GET para a gente poupar um pouco mais de tempo, Ctrl C, e a gente vai copiar aqui o nosso CY.GET, e é bem simples, essa função que você já aprendeu é o .type. E a gente vai colocar justamente smart. A gente faz a mesma coisa agora com o last name, a gente vem aqui, copia, e a gente copia o data test direto daqui, ou você pode colocar por você mesmo, eu vou copiar para a gente ter a certeza de que realmente está certo. A gente coloca last name igual a QA, e por último, a gente vai colocar o CY_GET de postal code. Então a gente vem aqui, copia tudo certinho, o data test, a gente cola aqui, no caso ele é um campo de número, então a gente vai colocar um número aleatório aqui, 1, 2, 3, 4, 5, já seria o nosso código postal, e por último, claro, clicar no botão. Então a gente vem aqui, data test, continue, e aqui a gente coloca o nosso click. Exatamente, a gente pode ver se realmente deu certo tudo do Cypress. Como você pode ver, ele preencheu os campos, porém ainda ele não clicou, ele está verificando. Afinal, agora ele já deu certo, ele é normal às vezes dar um erro, porém ele deu um refresh automático e já funcionou tudo certinho. Como você pode ver, a gente preencheu tudo aqui, deixa eu ver aqui, a gente colocou Smart, QA, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui a gente achou o botão e clicou nele. O que abre espaço agora para mais uma validação, no caso, agora a gente está no passo 2 do nosso checkout, e exatamente essa URL que a gente vai testar. Ou seja, depois de ter preenchido tudo aqui, desse jeito você vai clicar no botão Continue, para assim a gente poder vir aqui e copiar a nossa URL e fazer a validação dela. Então a gente vem aqui e coloca sai.url should equal, deve ser igual, a
a URL que a gente acabou de copiar. Agora a gente deve procurar validações de que realmente a gente está nessa página, além, claro, da URL apenas, que não é suficiente. Então a gente pode vir aqui, clicar com o botão direito, inspecionar, e a gente tem que achar justamente essa div, esse espaço do site onde a gente tem toda essa informação aqui da compra. Ou seja, a gente tem que ter toda essa informação junta, então eu estou tentando visualizar aqui, a gente tem esse Summary Info, e é justamente ele que a gente vai pegar. Você vê que tem toda a parte das compras, toda a descrição dela está nesse específico espaço no site, essa div. Então é justamente ela que a gente vai pegar. A gente vai pegar aqui a classe, no caso ela não tem data test, então a gente vai fazer pela classe. Então a gente vem aqui e faz cy.get, copia exatamente com ponto antes por ser de uma classe, o que você tinha copiado ali, e você faz o should exist, aquelas validações que você já está acostumado, exist, e também deve ser visível, and be.visible. E para deixar essa validação ainda mais robusta, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui no site algo que refira o preço, para a gente ter certeza de que realmente é o preço correto nesse cenário específico, comprando aquele produto específico. Ou seja, a gente precisa de uma validação de preço para a gente ter certeza do que realmente está sendo efetuado aqui e para fazer a validação correta. Então eu vou pegar esse item total, que mostra somente o valor do preço, sem taxas e nem nada, que é o que realmente a gente quer saber, somente o valor do produto, para saber se realmente está certo, de acordo com o produto específico que a gente pegou. Então eu vou vir aqui e pegar o data test subtotal label. A gente copia e a gente vai fazer o cy.get desse data test. cy.get, a gente vai fazer então, entre parênteses retos, data test igual, entre aspas, o que a gente acabou de copiar. A gente vai fazer aqui aquelas validações de existência e de visibilidade, should exist and be visible. E finalmente confirmar o valor do produto para saber se corresponde ao produto específico e se, claro, que o valor está certo. A gente vai fazer isso através do texto, ou seja, have.text, e a gente vai colocar aqui exatamente o que a gente tem nesse data test, exatamente o texto, que no caso é item total, mas como eu falei, eu não gosto quando o item ele fica assim desformatado, então eu prefiro vir aqui direto e copiar item total, Ctrl C, e a gente dá o Ctrl V aqui para a gente realmente ver se essas validações permitem que a gente saiba que a gente está na página correta e se elas foram feitas com sucesso. Então a gente vai dar o refresh aqui. E como você pode ver, a gente checou se a gente estava na URL correta, a gente visualizou e confirmou que existe realmente esse sumário geral aqui da nossa compra, e a gente fez o get aqui do nosso preço, do nosso item total, para saber se realmente existe no DOM, se é visível, que a gente fez no sumário da compra, e claro, se tem um valor correto. Com isso agora a gente pode de fato clicar no botão Finish para a gente concluir a nossa compra e sair do checkout. Então a gente vai vir aqui e vamos inspecionar o botão Finish para a gente ver certinho e fazer o clique nele. No caso, eu vou estar usando aqui o data test, então eu vou copiar e vou fazer tudo aquele processo que vocês já conhecem para o data test, cy.get, entre parênteses, retos, a gente coloca data test igual, entre aspas, o que a gente acabou de copiar. E agora a gente vai validar se ele realmente existe, ou seja, should exist, deve ser também visível, and be.visible, deve ser também ativo, ou seja, deve estar ativado, be.enabled, para a gente conseguir de fato interagir com esse botão, e claro também vamos confirmar o texto para a gente ter certeza no botão que a gente está clicando qual que é esse botão. Ou seja, a gente vem aqui, coloca have text e a gente vai copiar direto da fonte o nosso finish, que é sempre melhor para não ter divergências de espaço e de outros caracteres, exatamente, que nem a gente fez agora. E claro, no final, a gente tem que dar o clique para saber se passa com sucesso. Então a gente vai vir aqui no Cypress, ele vai fazer todo o login. E como você pode ver, depois de fazer todas aquelas validações, ele localizou o botão, viu se ele estava ativo, se ele existia no DOM, se ele era visível e finalmente se tinha o texto para depois clicar. E como você viu, a gente consegue agora
tá no final da nossa compra, a gente já realizou a nossa compra, a gente já fez o checkout e agora basta a gente validar se essa mensagem realmente aparece para a gente sim sinalizar que a compra foi efetuada com sucesso e finalizar esse teste com chave de ouro. Estando aqui agora no final da compra, a gente vai pegar uma mensagem específica. No caso, eu vou optar aqui pela Thank you for your order, muito obrigado pela sua compra, para a gente justamente validar ela. Vou copiar aqui o data test e a gente vai fazer o CY-GET que vocês já conhecem. CY.get data test igual o que a gente acabou de copiar e agora a gente vai validar se, claro, é existente no nosso DOM, no nosso HTML, se é visível, deve ser b.visible e, claro, se contém o texto em questão, que é o Thank you for your order. Então a gente coloca have.text e como parâmetro aqui a gente vai copiar exatamente da fonte, como eu sempre digo para vocês, Thank you for your order, você vai dar o Ctrl C e no final aqui você vai colar. Assim, essa é uma das formas da gente saber se realmente a compra foi realizada com sucesso. Claro que também a gente pode adicionar uma outra validação extra, caso você queira. Eu vou estar adicionando aqui só para você ver como seria, que é bem simples, é o que você já está acostumado. Eu creio que essa repetição que a gente está fazendo aqui vai ajudar bastante você. Então é cy.url.should equal e você sabe que deve ser igual ao valor que você acabou de copiar. Fazendo essa validação agora diretamente no Cypress, ele está reiniciando aqui. E como você pode ver aqui no final do nosso teste, ele valida que a mensagem realmente existe, que é visível e que tem o texto que é suposto. E claro, no final a gente valida se a URL é realmente de um fim de checkout, de um fim de compra. E finalmente o nosso cenário 8 está finalizado, finalmente você fez um teste ponta a ponta e esse é só o começo da sua jornada aqui, eu espero que eu tenha ajudado. Aqui nesse vídeo eu passei as principais assertions e validações. Em cada cenário de teste tinha uma diferente, então eu espero que eu tenha ajudado e contribuído nesse ponto. Você agora tem que testar ao máximo o site do SalsiDemo e outros, e aqui na série eu vou continuar aplicando conceitos que você vai usar para sempre na sua vida como QA. Porque tudo que eu estou ensinando aqui é replicável para qualquer site que você for testar. Todas as validações e o que está vindo aí mais nesse curso. Por todo o conteúdo que a gente passou nas aulas anteriores e nas aulas que ainda vão vir. Então se você quer continuar melhorando as suas habilidades e crescer como QA, se inscreve aqui no canal Smart QA Descomplicado e acompanha essa série, ativa aí o sininho e deixa like nesse vídeo se você gostou e vamos cada vez melhorar ainda mais. Agora o Smart QA Descomplicado tá com um site, ainda é divulgacional, por assim dizer, mas em breve vão estar saindo livros e materiais de apoio para você utilizar juntamente com os vídeos e melhorar cada vez mais. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.